Bom, meninas, eu vou perguntar então a questão de como que funciona a montagem do monitoramento, né, tanto das matérias-primas como do produto acabado. Eu trabalho aqui numa fábrica de premix, né, basicamente o nosso escopo de trabalho e maior volume de fabricação de produto é para aves e suínos. E eu vejo que isso é uma das coisas assim que me pega um pouco, né? Como que a gente vai montar esse monitoramento, a linha de raciocínio, como que funciona? É principalmente a avaliação dessas matérias-primas, Carol, quando você fala monitoramento? Isso, avaliação mesmo, isso. Ótimo, beleza. Então vamos lá, Carol, tem várias formas, tá? Isso está relacionado aí ao POP 1, né? Que é o POP de qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens. A gente chama ele de POP 1, né, Paulinho? Porque ele é o primeiro que aparece na IN04. Então, toda vez que a gente fala POP 1 aqui, a gente está falando de qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens, ok? O que acontece? Lá na IN04, ele fala que você tem que ter procedimentos, ele fala, né, os POPs ligados a esse tipo de, a esse procedimento de qualificação de fornecedores e controle de matérias-primas, que é o que você está me perguntando. Então, você tem vários momentos em que você avalia a matéria-prima. Primeiro momento é na compra da matéria-prima, né? Então, quando você vai comprar a matéria-prima dos fornecedores, a primeira coisa que você tem que ver é se essa matéria-prima está aprovada para o uso na alimentação animal. E onde está essa lista de matérias-primas aprovadas para o uso na alimentação animal? Na IN 110, né? Que é a IN que foi publicada no finalzinho de 2020, com uma lista de 123 páginas, né? Então dá para você ficar horas. 122, né? Porque a primeira é o É o corpo corpo da dela. Depois é uma ADN. tabela com todas as matérias-primas aprovadas para o uso na alimentação animal. E o que o Ministério falou numa live que eles fizeram sobre a CN 110? Eles falaram que eles vão atualizar essa lista a cada 2 meses, não é isso, Paulinha? Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que saber, beleza, eu quero usar bambu na minha fábrica para fazer ração para bovino. Peraí, bambu tá aprovado na lista? A primeira coisa que você tem que olhar, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que sempre estar com essa IN 110 debaixo aí do braço mesmo, e eles vão estar sempre atualizando essa lista, e a gente vai ver como que vai vir essa atualização, né, Paulinha? Antigamente tinha uma tabela do Excel lá no site do Ministério, você clicava e tinha acesso a ela. Como essa atualização vai acontecer daqui para frente, não sabemos, porque ela foi publicada recentemente. Estamos esperando fevereiro chegar, quando vai dar 2 meses dela, para a gente poder ver qual que vai ser a novidade, tá? Então, a primeira coisa que você faz é, primeiro, eu compro uma matéria-prima que é aprovada para alimentação animal. Opa, eu quero usar uma matéria-prima que não está aprovada para alimentação animal. Se ela não está aprovada para alimentação animal e ela não é da alimentação humana, porque se ela for da alimentação humana, você também pode usar na alimentação animal, é uma novidade do mercado, né? A gente está vendo aí, ó, acompanhando uma alta de preços, né? Das matérias-primas e começam a surgir matérias-primas alternativas. Quer usar uma matéria-prima que não está aprovada para alimentação animal nem para alimentação humana? Eu tenho que aprovar essa matéria-prima para uso na alimentação animal. Aí tem a IN40, que dá todo o processo, o roteiro para você fazer essa aprovação, tá bom? Ponto. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que olhar é, beleza, a minha matéria-prima que eu quero comprar, ela está aprovada para alimentação animal, tô tranquilo. Vou comprar de um fornecedor que esteja o quê? Registrado no Ministério da Agricultura, né? Por quê? Porque isso existe essa confusão, a gente até falou ontem na live, não é porque o produto, a matéria-prima que você está comprando é isenta de registro, que o estabelecimento é isento também. Então, a segunda parte que você vai fazer é confirmar se o fornecedor é registrado no Ministério da Agricultura. Como que você faz isso? Manda para ele aí um e-mail solicitando que ele te mande o quê? O registro dele no mapa, tá? Ah, Júlia, mas espera aí, a matéria-prima que eu uso aqui é sal comum, meu fornecedor não é registrado no Ministério da Agricultura. Ele é registrado lá na Vigilância Sanitária, maravilhoso. Pede o alvará sanitário desse fornecedor. Por quê? Porque ele vende para alimentação humana e eu sei que, sendo na alimentação humana, o decreto é muito claro em relação a isso, e a IN 110 também, você pode utilizar na alimentação animal. Então, o fornecedor de sal não é registrado no mapa, mas ele tem um alvará sanitário, e o alvará sanitário seria, a gente chama de registro, mas quando você fala com alguém que é da vigilância sanitária, eles não gostam que fala a palavra registro. Tem o alvará sanitário, tá? É o registro dele na vigilância sanitária.
e vai ter lá, ele vai te mandar bonitinho e pronto, você tá tranquilo. Dentro desse processo, isso é qualificação na primeira compra, tá? Preciso cadastrar os fornecedores, cadastra o distribuidor e ele envia os dados do fabricante. Fabricante é Nutride, fornecedor é Adisseu. E isso rola também, tá? Então, vou juntando aí. Eu vou juntar a pergunta da Carol com a pergunta da Márcia, tá? Porque tá tudo relacionado ao POP 1. E eu vou chegar na parte de monitoramento da matéria-prima que você pediu, tá, Carol? Beleza. Então, isso é na primeira compra, tá bom? Tem gente que faz questionário e tem umas certificações aí, né? Que você faz opcionais, que são selos de qualidade, né? Inclusive lá pede que seja feito questionário, né, para o fornecedor. Gente, a gente trabalha com questionário de avaliação de fornecedor. Se encher uma mão de 5 clientes, é muito, né, Paulinha? A grande maioria a gente não faz esse questionário. Por quê? Geralmente, o que tem nesse questionário? Qual é o número do seu registro? Qual é o nome do seu RT? Qual que é o registro do seu RT no órgão competente? O questionário é assim. Na verdade, você está fazendo seu fornecedor preencher um questionário que a informação está toda no registro. Você vai ligar para o RT dele? Você quer contratar o RT deles? Você vai avaliar o RT dele? Se ele está formado em alguma das profissões lá, que é agrônomo, veterinário ou zootecnista, ainda tem químico, engenheiro químico e farmacêutico para alguns tipos de estabelecimentos, né? Que é previsto aí no decreto que você pode ter esse tipo de RT na fábrica, dependendo do que você faz. Tá tudo certo, o Ministério já olhou isso. Aí muitos pedem, me passa seu alvará de localização e funcionamento, sua licença ambiental. Olha, pro estabelecimento se registrar no Ministério da Agricultura e para ele renovar o registro dele, ele tem que mandar todos esses documentos. Você vai fiscalizar esses documentos também? Eu acho uma perda de tempo para o controle de qualidade, tá? Isso aí é minha opinião. E para mim, o próprio registro já mata tudo. Mas se você tem esse questionário, mantenha esse questionário. Se funciona para você, se o seu fornecedor preenche para você, mantenha, ok? Eu acho que tem outras coisas mais importantes que você pode perguntar. Mas, enfim, se quer manter, é seu processo e não interessa. Tá funcionando, seu fornecedor tá condizendo aí com o que você quer, maravilhoso, continua. Beleza. Isso foi na primeira compra. Aí esse fornecedor, muitas pessoas também pedem a amostra-oferta, tá? E faz a análise dessa amostra-oferta para ver, por exemplo, vou pedir um calcário, quero ver se tem a quantidade de cálcio que eu acho que tem que ter, tá? E aí, enfim, também pode ser feito e aí você vai conversar isso com o nutricionista se ele vai querer essa amostra-oferta. E se você pedir, use a amostra-oferta. Nem que seja para avaliar a granulometria, para ver questão de qualidade de mistura na sua fábrica com essa granulometria. Enfim, não peça para pedir. Peça porque é importante, tá bom? De vez em quando eu vou pedir. Então, coloca se o responsável técnico ou se o nutricionista julgar necessário, pode ser solicitada uma amostra-oferta. E quando a gente pede, envia para o endereço tal. Já tem que estar descrito lá o procedimento quando ela é solicitada. Beleza. Fizemos a aprovação aí do fornecedor, ele começa... Aí, vamos lá. A Márcia falou aqui a diferença de fornecedor e fabricante. Perfeito, Márcia. Às vezes a gente tem um distribuidor, que é quem vai lá, pega do fabricante e entrega para mim. Quando eu estou pedindo o registro, eu estou pedindo o registro do fabricante. Quando o fabricante é igual ao fornecedor, fechou. Quando o fabricante é diferente do fornecedor, quem tem que ser registrado? O fabricante, tá bom? Por quê? Porque é o fabricante que precisa estar autorizado aí para funcionamento e realmente produzir alimentos para animais, ok? E é super importante fazer essa diferença aí. Beleza. Aí começamos a receber, o fornecedor está aprovado para recebimento, ele começa a me mandar matéria-prima. Tem milhões de formas que você pode fazer. Uma avaliação que eu amo, é a avaliação qualitativa, que é uma avaliação sensorial, tá? Ela é de graça, né? Eu só não posso falar que ela é de graça, porque como tem o tempo do funcionário que está coletando aquela matéria-prima ali no recebimento, mas é simplesmente você ter uma amostra padrão daquela matéria-prima. E vai gastar com os potinhos também. Vai gastar com os potinhos, que custa 10 centavos, né? E aí você cobra em volume e sai a 1 centavo. Se bem que embalagem agora nós estamos com falta no mercado, né? Então não sabemos como está a situação de potinho. Exato. E aí o que acontece? Você vai pegar, você vai comparar. Peraí, ó, ele ia me vender isso, essa é a amostra padrão. Tô aqui com a minha amostra padrão. Coletei aqui do meu fornecedor no recebimento. Bateu?
E o que você vai usar? Análise sensorial, principalmente a análise visual, né? A gente vai usar quem? A visão. Algumas matérias-primas você pode cheirar, né? E aí também, é claro, ficar atento que você não vai mandar o colaborador ficar enfiando nariz em potinho, né? Porque às vezes é um antibiótico, né? Um medicamento. E aí a gente não quer matar todas as bactérias das vias aéreas dos colaboradores. Principalmente a visual. A análise qualitativa ela é maravilhosa. A gente tem um conteúdo no nosso YouTube, uma aula de umas 2 horas e meia. Se você ouvir em 2 vezes, você vai escutar em 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Que era quando a gente não sabia fazer aula ainda rápida, né, Paulinha? Porque se deixar, gente, eu falo de BPF de manhã, de tarde, à noite, né, Paulinha? A gente conversa mesmo sobre isso. O dia inteiro. Quando a gente termina essas consultorias aqui, a gente fica falando sobre o que a gente conversou aqui. Então, assim, beleza. O que acontece? Você tem essa análise qualitativa, é uma avaliação. Pronto. O que mais você pode fazer? Você pode fazer análise laboratorial. Pode. Se você tiver um NIR para chamar de seu, que é uma situação que algumas fábricas têm, né? Poucas. No passado, nenhuma tinha. Praticamente as fábricas de integração, que tem aí um volume de produção muito alto e tem aí um contrato com a fornecedora de nutrição e um NIR consignado, né? O que você pode fazer? Você pode fazer as análises no NIR, coletar e fazer a análise mesmo, tá? E essa análise ser de aprovação. Ou você pode coletar, ter um plano de análise. Isso não é uma análise de aprovação. Quando você tem o NIR, geralmente ela é. Porque você passa, né? O NIR é maravilhoso. Você vai lá, bota o potinho, lê tudo que tem ali dentro, fala tá ok, não tá ok. Isso é uma análise de aprovação. Essa análise, quando você coletou, envia para o laboratório, muitas vezes você já usou a matéria-prima, o animal já comeu, já foi para o frigorífico, o leite já foi produzido e você está recebendo o resultado da análise laboratorial. Ou seja, não é uma análise de aprovação, vai ser uma análise de quê? De qualificação do fornecedor, né? Porque todas as avaliações que você faz da matéria-prima quando você recebe serve para monitorar o seu fornecedor. Ele entrou, ele está aprovado, beleza, mas espera aí, ele está me fornecendo direito? E aí, dentro do monitoramento, pode entrar absolutamente tudo. A gente preocupa muito no BPF com qualidade e segurança daquela matéria-prima. Então, por exemplo, vamos falar de uma matéria-prima aí alternativa que tá muito famosa, que é o DDG, né? O DDG aí, ele é uma matéria-prima resultante aí da indústria etanólica. E na indústria etanólica, você usa aditivos na produção de etanol. Por quê? Quem produz álcool é a levedura. E muitas vezes você tem contaminantes aí lá na sua amostra aí, né, do produto, do milho, da própria colheita, enfim, no mosto ali que você pode ter bactérias secundárias. Qual que é o problema da bactéria secundária? Ela compete pelo milho com a levedura. Então, se a bactéria, né, age, e aqui tô falando, gente, tô falando numa linguagem bem pouco técnica, tá? Se ela age em cima daquele milho, vai ter menos milho sobrando para levedura, então o rendimento de álcool vai reduzir. Então, lá no processo de produção de etanol, eu preciso colocar o quê? Um antibiótico para matar a bactéria ou reduzir a população de bactéria e sobrar bastante milho para quem? Para a levedura, para eu aumentar meu rendimento de álcool. Qual antibiótico que é esse? Que aditivo que é esse? Que medicamento que é esse? Opa, no meu aqui tá usando monenzina. Eu, fornecedor de DDG, tô te fornecendo um DDG que foi feito com aditivo monenzina. Opa, eu tenho que pesquisar resíduo de monenzina nesse DDG que eu tô recebendo. Ou eu tenho que conversar com o meu fornecedor em contrato que esse aditivo não pode ser usado porque aqui eu faço ração para animais de produção e a monenzina às vezes pode sobrar com resíduo, ou não, a monenzina que ele usa não tem resíduo nem no leite nem na carne, mas eu faço ração para cavalo. E aí eu posso estar usando um produto na minha linha que pode deixar resíduo ou que pode ser o próprio veículo do resíduo. Tô falando que DDG é ruim? Não, gente, DDG é maravilhoso, as matérias-primas alternativas vieram para ficar, mas a gente tem que conhecer o processo de produção da matéria-prima. Então, ao invés do questionário que a gente está mandando para o fornecedor, pedindo para ele, quem que é o seu RT? Qual que é o número do CRMV ou do CRMVZ dele, ou do CREA dele, ou enfim. CRF, né? Farmácia CRF. Peraí, como que é seu processo produtivo? Você pode me mandar seu fluxograma de produção? Você pode me falar se você usa algum aditivo? E aí você vai pesquisar isso na literatura científica. E aí você vai monitorar o quê? Os seus fornecedores de DDG quanto ao resíduo, por exemplo, de monenzina.
ou então pedir em contrato que esses fornecedores, quando mandam para você, não pode utilizar tal aditivo, tá? Ou informar qual aditivo, mandar o rótulo do aditivo que usou. Enfim, tem diversas formas, é por isso que a gente tem que conhecer a matéria-prima. Então, no recebimento, você pode fazer uma análise qualitativa, que é uma análise sensorial, você não gasta praticamente nada para isso. Você pode fazer uma análise mesmo quantitativa, se você tem o NIR, você passa direto esse produto que você coletou pelo NIR e já é uma aprovação ou não. Ou às vezes você não tem o NIR e não tem problema, você faz um plano de análise de matéria-prima definido com quem? Com o seu nutricionista, porque afinal de contas, o resultado dessas análises laboratoriais vão ser usados para quê? Para a formulação da ração, para a formulação do produto acabado. Então, você vai fazer um plano de análise laboratorial, vai enviar essa análise para o laboratório, não vai ser uma análise de aprovação, mas vai ser uma análise de qualificação do seu fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Estou comprando calcário, é fonte de cálcio. Ele falou que tinha 19% de cálcio aqui no calcário que ele me manda. Eu formulo meu produto, entendendo que esse calcário tem 19% de cálcio. Beleza. Aí eu mandei para análise laboratorial, veio 10% de cálcio. Opa! Eu já usei esse produto, não tem mais nada aqui na fábrica, não tem nem como recolher, porque já o animal já comeu, já não tem mais nada no cliente ali quando eu tentei fazer a rastreabilidade, mas eu vou despontuar esse fornecedor, eu vou ficar mais atento com ele, vou abrir um registro de não conformidade para ele. O que é muito importante você saber, Carol? Não existe obrigatoriedade de análise de matéria-prima. Você vai fazer conforme a matéria-prima que você está usando, conforme os perigos que essa matéria-prima pode ter para a sua fábrica, tá bom? E o perigo da matéria-prima para uma fábrica é um, para outra fábrica é outro. E aí, você realmente analisar em cima disso e qualificar o fornecedor em cima desses perigos, tá bom? Que é a coisa mais importante do mundo. E aí, eu não sei se eu te respondi. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode vir a réplica. Meninas, era isso mesmo. Muito obrigada. Já deu para clarear bastante coisa já. Ah, Obrigadão. coisa boa, Carol. E assim, a pergunta que a gente mais recebe, tá, gente? Preciso coletar todas as matérias-primas? Preciso analisar todas as matérias-primas? Não, você precisa fazer o que vai funcionar para você fabricar um produto seguro e de qualidade. E você botou no papel, você tem que cumprir, que é o mais importante, tá bom? Obrigada pela pergunta, viu, Carol?